Eu falei para vocês que a gente estava fazendo coisas erradas. Por quê? A gente fez mudança no banco de dados dentro do controlador. Então, até o buscar não tinha problema, mas agora, por exemplo, eu fiz salvar o fabricante dentro do método do controlador, direto. Eu falei para vocês que a gente evita fazer esse tipo de coisa. A gente, na verdade, vai usar um serviço e fazer o serviço alterar o banco. E aí, se algum dia você tiver alguma lógica de negócio, você faz a lógica de negócio junto também no serviço. Então, vamos ver aqui. Então, o controlador estava ok, né? A gente já tem serviços. A gente não tinha um serviço ainda. Ó. Eu vou criar um serviço. Vamos criar aqui fabricante service. E aí, se você não souber o que fazer, a gente já tinha um exemplo colocado lá no archetype. Ó. Tem que anotar ele com @service. Agora sim, essa classe é um serviço do Spring. E aí, aqui dentro, vou até copiar, porque vai ser a mesma coisa aqui. Ó. Você pode ter um logger, só que o logger é para essa classe do fabricante service. E aqui dentro do serviço, como a gente vai acessar o banco para fazer as mudanças, eu preciso pedir para o Spring, ó, auto-wired, colocar para a gente aqui um fabricante repositório. Então, eu tenho aqui um fabricante repositório, Ctrl Shift O. É ele que a gente vai usar aqui para salvar. Só que aqui não é um contato, vai ser um fabricante. Entrou no salvar, salvando o fabricante. E esse fabricante aqui vai lá, pede para salvar. Fabricante salvo com sucesso. Se quiser mostrar de novo depois. Ctrl Shift O para arrumar o fabricante aqui. Então, o que a gente fez? Nossa, que loucura aí. Esse método salvar do serviço, ele recebe o fabricante. Se a gente tivesse que fazer alguma lógica de negócio envolvendo esse fabricante, de alguma forma faria aqui dentro. Senão, a gente vai lá e pede para salvar. Lembra que esse salvar, ele já olha se o cara é novo ou não. No caso, ele vai ser novo, porque a gente vai estar salvando ele aqui, né? Usando ele para salvar alguma coisa. E aí, onde é que a gente usa esse serviço? Aqui. Ao invés de fazer o repositório salvar, eu vou lá no controlador e vou pedir para ele, ó, via auto-wired, injetar aqui para a gente um fabricante service. Vou chamar de serviço. Ctrl Shift O. E aí, esse serviço é que a gente usa lá dentro do método controlador. Vai no serviço. Podia botar direto aqui. E pede para ele salvar o fabricante. O salvar que a gente fez lá no serviço, ele está como void. A gente podia fazer diferente. A gente podia retornar o fabricante. E que ele não gostou? Ah, porque não tem return ainda. Vamos retornar esse fabricante. Aqui quando vocês chamam o save, o retorno dele é um objeto fabricante. Ó. Então ele retorna a entidade salva. Nunca vai ser nulo. Então, a gente podia ter um fabricante recebendo isso aqui. Ó. Tem que podia fazer a própria referência receber. Acho que não precisava criar outra não. Esse objeto a gente manda salvar. Ele te devolve uma nova referência, a gente guarda na mesma referência antiga. E aí retorna ela. Esse retorno a gente pode agora usar lá no controlador. E esse vai ser o cara que a gente salvou. Mostrou se foi certo ou não, o resto não mudou. A ideia era só mudar aqui mesmo. Ao invés de fazer o controlador fazer a mudança no banco, usa o serviço para fazer isso. O alterar a mesma ideia. O alterar a gente foi lá no repositório e mandou fazer o save. Não. Quem faz a mudança para a gente de novo vai ser
o serviço. Ao invés de save, a gente vai chamar o método alterar. Esse método ainda não existe aqui. Assim como lá no nosso contato com service, tinha um método para fazer alteração. Ó. A gente vai colocar esse mesmo método no serviço aqui também. Então vai ter um alterar, ele recebe um fabricante. A gente vai lá no contato, no fabricante repository e manda salvar o fabricante. Pô, mas faz a mesma coisa, professor? Vai lá e faz um save. Por que não usou um método só? Aqui eu coloquei 2 métodos só para não ter que ficar cuidando de mensagem de login diferente. Ó. Porque aqui é quando a gente foi salvar e aqui é quando a gente vai alterar. Se a gente deixasse o método só, ia aparecer coisa, tipo, salvando, quando na verdade eu estou alterando. Ia ficar esquisito. Mesma coisa, esse save, lembrando, ele retorna a entidade salva. Então a gente pode mudar aqui também, ó, para ele devolver o fabricante. Embora aqui no alterar não seja obrigatório fazer isso. O salvar é interessante porque esse fabricante que chega, ele é novo. Então ele não tem código. Quando você salva, esse fabricante que ele devolve, ele está persistido no banco e agora ele tem código. Então eu retorno ele porque eu quero mostrar ele com o código. Aqui no alterar não, ele já existia, ele já tinha um código. Então não faz tanto sentido eu devolver ele, não vai fazer diferença para a gente. Ctrl Shift O para arrumar alguma coisa ali. Agora a gente volta lá no controlador. Olha lá. Mandei salvar esse fabricante. Alterar esse fabricante, na verdade. Ele devolveu. Mostra de novo. E aí fechou. Os 2 métodos que faziam alteração de alguma forma no banco eram esses. Era o novo e o alterar. O restante, as buscas, não vai fazer diferença para a gente porque não tem alteração no banco. Então você até pode fazer isso direto pelo repositório. Agora, se tivesse alguma lógica sendo feita para fazer essa busca, aí talvez seja interessante também ter jogado isso lá dentro do serviço. Então a gente mudou isso no fabricante controller. Vamos voltar lá no controlador do modelo carro. A gente não terminou ele ainda. A gente tinha feito o buscar todos ativos e aquele buscar que era o genérico, né? Pegava todos os campos, executar ele, vamos startar o programa. Então, a gente já fez o mostrar todos ativos e aquela busca, que o cara pode fazer qualquer combinação dos 5 campos aqui. Falta fazer cadastrar um novo, alterar e remover. Então, vamos fazer o cadastrar um novo? Vamos fazer do mesmo jeito que a gente tinha feito o do fabricante, para ficar parecido. Lá no CRUD, a gente fez um campo, um formulário para fazer o cadastro de um novo fabricante. A gente vai fazer a mesma coisa, só que agora para o modelo carro. Então, esse formulário anterior aqui era o da busca. Agora a gente vai fazer um, só que é para fazer o modelo carro barra novo. Eu falei para vocês, aqui vai ser bem mais rápido, porque como a gente já tem os campos criados para busca, a gente pode aproveitar esses códigos do HTML e só inserir eles aqui dentro. Então, o modelo carro, ele não tem nome, mas ele tem a descrição. Então, eu vou copiar daqui, ó. E a gente substitui aqui o nome. O cara vai entrar, então, na descrição. Na sequência, ele vai escolher um fabricante. Então, eu vou pegar... Pode copiar tudo já, ó. Fabricante, a categoria. A situação já está aqui. Então, eu só vou colar o restante, ó. Se eu deixar dessa forma, label input, label select, o que vai acontecer aqui? Vai ficar tudo na mesma linha também. Se vocês quiserem que fique assim, pode fazer. Se você quiser que fique separado campo por campo, a gente podia botar um parágrafo. Ó.
abre um parágrafo antes e fecha o parágrafo depois. E essas duas linhas, o label input fica dentro do parágrafo. E aí você quebra cada campo aqui, se você quiser fazer separados os valores. Senão, não precisa. A gente pode deixar numa linha só mesmo. Ele vai entrar a descrição, ele vai entrar o fabricante, ele vai entrar a categoria, ele vai entrar a situação. Aqui, eu não vou deixar não especificado. Na hora de cadastrar, o cara não pode deixar não especificado. Ele precisa obrigatoriamente escolher um fabricante e uma categoria. Então eu vou tirar essa opção que estava fixa aqui, ó. Tirar essa linha. E mesma coisa aqui do categoria. Ali, ó. Então ele preenche a descrição, escolhe o fabricante. Não dá para deixar sem escolher. Vai estar pelo menos um obrigatoriamente. Ele escolhe a categoria, escolhe a situação e aí pede para inserir. Vamos ver um novo. O último que eu tenho aqui é... tá. Uno mais velho ainda. Vou cadastrar o Uno. Acho que o Uno sozinho eu não tenho. Então o Uno é da Fiat, eu vou chamar ele de hatch compacto, não sei o que é a categoria dele mesmo. Vou cadastrar ele como ativo. E aí o cara vai pedir para inserir. Calma aí agora. Quando ele pedir para inserir, ele vai disparar modelo carro barra novo. Essa URL, por enquanto, não chega em lugar nenhum. Vamos lá no controlador. Tem ninguém para receber isso aqui. Então, a gente podia aproveitar também lá do controlador do fabricante. Provavelmente vai ser parecido. A gente tem que fazer diferente. Vamos copiar daqui. Ó. O novo do fabricante eu vou jogar aqui no modelo carro. E aí a gente vem arrumando. Vai ser um modelo carro. Vou chamar de modelo o parâmetro aqui. Já vai dar certo, porque quando a gente fez lá o CRUD, os campos ó, já estão com os nomes fabricante, categoria, situação. E é justamente os nomes que a gente precisa para poder criar um objeto do tipo modelo carro. Então vai chegar no controlador, a gente já pega o objeto que o cara preencheu. Então entrou no método novo, recebeu esse modelo carro. No final a gente vai mostrar uma mensagem se deu certo ou não. A URL que eu quero que ele volte, se depois que a mensagem aparecer, é voltar para o CRUD de modelo carro. Aí veio a parte que a gente tinha arrumado lá agora há pouco. Eu vou ter que usar um serviço para salvar. Mesma ideia aqui. Eu vou pedir para salvar esse modelo. Não existe um serviço do modelo carro ainda, a gente vai ter que criar. Mas já vamos arrumar o resto aqui, ó. Modelo carro salvo. Modelo carro inserido com sucesso. Não foi salvo com sucesso. Encaminhou para mostrar mensagem. O resto aqui tá ok. Vamos criar o serviço também, então. Vamos lá dentro de Service. Vou criar um novo modelo carro Service. Tem que ser um @service, tem que ter essa anotação para ser um serviço do Spring. E aí copia, vai ser a mesma coisa. Eu vou pegar o logger, o repositório e o salvar. O logger é para essa classe. Aí. Então o logger é para essa classe. E eu vou precisar do repositório do modelo carro. Vamos chamar aqui de modelo repositório. O objeto que a gente recebe para salvar é o modelo carro. O parâmetro eu vou chamar de modelo. O repositório é o modelo repositório. Ctrl Shift O. Faltou mudar o tipo do retorno. Pronto. Ó. Mesma coisa que a gente fez no outro. Você vai mandar um modelo de carro que não está salvo, ele vai lá e salva para você e devolve a referência do objeto que ele salvou. Agora, com o serviço criado, a gente pode voltar lá no controlador
Tá dando um erro no serviço por quê? Eu não pedi pro Spring fazer um auto-arid aqui e injetar um modelo carro service. Ctrl Shift O. Pronto. Mesma coisa que a gente fez no outro, vai salvar e empurrar o cara para mostrar mensagem avisando, ó, modelo carro inserido com sucesso. Então agora, se eu vier e clicar em inserir, diz que inseriu. Vamos olhar aqui. Que apareceu na saída de login. Parece que deu certo. Ó. Ele fez o select dos fabricantes, porque a gente precisava escolher o fabricante lá na tela. Aí ele entrou no método novo, ó, quando eu cliquei no inserir. O modelo de carro que ele recebeu não tinha código, estava null. Lembra que é null porque a gente usou long com L maiúsculo, é um objeto. Então ele recebeu nulo. O restante ele preencheu, ó, Uno, hatch compacto e ativo. É automático. Aí eu empurrei para o salvar do serviço, mostrei o objeto, aí ele fez o insert. Ó. Inseriu no banco para a gente. Quando ele inseriu, o objeto que salvou com sucesso, o código agora ele tem. Ó. O código virou 22. É esse objeto que eu devolvi e aí eu mostrei de novo lá dentro do controlador. Então está feita a inserção. A gente pedir para mostrar. Está lá o Uno. Código 22 que a gente acabou de inserir. Eu não validei se o cara preencheu os dados corretamente. A gente não viu validação ainda certinho. É o próximo assunto que a gente vai ver na sequência depois. É a parte de validação, e aí você pode falar que você não quer que tenha, por exemplo, a descrição vazia. E aí, se a descrição chegar vazia, o controlador vai voltar lá para a página do CRUD e avisar, olha, faltou preencher tal campo. A gente vai ver isso depois ainda. Mas aí foi a inserção. E a alteração? Vamos lá. Como é que a gente fez a alteração do fabricante? A alteração ficou justamente lá no mostrar. Quando a gente mostrava, a gente dava a opção da pessoa ir lá e fazer as mudanças dos valores que ela quisesse e pedisse para alterar. A gente vai ter que fazer a mesma coisa aí, só que agora para o modelo carro. O nosso mostrar, por enquanto, não faz isso. Vamos fazer. Vamos lá no mostrar todos do modelo carro. E vamos começar a fazer algumas mudanças aqui. Então, ao invés de mostrar com label e spam, aqui tem que deixar de ser um spam. Aqui a gente vai começar a fazer um input. O tipo, como ele é código, eu vou deixar como number. O cara vai entrar um número. E aí o valor que vai colocar nesse input, a gente usa aqui um thvalue do timeleaf para mostrar esse. Ah não, o código a gente não muda, né? Ô, Rafael. O código é fixo, pô. Mesma coisa aqui, ó. O código é fixo. Então não precisa fazer input. O código pode deixar com spam. A descrição para baixo, que aí sim começa a usar input. O tipo aqui da descrição, aí pode ser texto mesmo. O valor que vai aparecer dentro desse input, a gente põe com thvalue aqui, ó. E aí a gente pode pegar essa descrição e jogar lá dentro. Só que se eu colocar só um thvalue, a gente vai ter problema depois quando a gente fizer submeter. Isso aqui vai ter um formulário, lembra? A gente colocou um formulário justamente para poder usar esse botão alterar. Se a gente olhar o código, ó, esse alterar, ele dispara esse form. A gente não existe, não colocou isso ainda lá no nosso mostrar todos no modelo. Mas vai ter que colocar ainda. Mas de qualquer forma, quando a gente enviar esses dados do formulário que eu vou fazer, esse campo tem que ter um nome. Ele tem que ter um name definido aqui. O nome desse campo vai ser a descrição.
É o nome do atributo que eu coloquei dentro do modelo carro. Descrição. Senão depois fica difícil da gente receber um objeto lá pronto, preenchido. Então tem nome, tem valor. Como eu coloquei um label, então eu preciso de um ID. Lembra que a ligação do label com o input é através de um ID. Então o ID vai ser descrição também. Pronto, a gente fez o input da descrição. O que mais eu vou fazer aqui? Já tinha um THIT? Não podia. Tá. Fabricante. O fabricante já é mais complicado. Por quê? O fabricante a gente não vai colocar o input. Eu não quero que o cara digite o nome de um fabricante. Eu quero que ele selecione um dos fabricantes que existem já dentro do sistema. Então a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez aqui. Eu vou deixar como sendo um select. Aqui também. Então vamos pegar aquele select que a gente fez lá do CRUD do modelo. Que é essas duas coisas aqui, ó. E que o label já está lá, né? Só vou pegar o select e vou trazer o select para cá. Vai ter um select com ID fabricante para poder ligar com esse label. O nome já está definido, é fabricante. Aí vem os options, para o cara poder escolher qual é o fabricante. Mas vamos pensar, essa é a página onde eu estou mostrando todos. Esse objeto modelo que eu estou mostrando agora, ele já tem um fabricante dentro dele. Eu preciso fazer com que esse select marque o valor correto. Quando aparecer lá no mostrar todos, se o carro não vai ser sempre Fiat. Ele de repente vai ser um Peugeot da vida. Então eu preciso fazer com que esse select que vai aparecer aqui saia marcado o fabricante do modelo que eu estou usando agora. Tá? Eu preciso fazer essa seleção aqui. A gente fez isso lá dentro do todos do fabricante. Se a gente olhar aqui, ó. Quando a gente mostra a situação, eu coloquei um TH selected aqui, ó. Que era justamente para fazer o quê? Seleciona aquele option correto de acordo com o fabricante atual. A gente precisa desse cara aqui também no todos desse aqui. Para não ficar esse monte de coisa na mesma linha, vamos começar a quebrar igualzinho lá, não faz diferença. Eu acrescento isso aqui, ó. TH selected. Aqui só que não é a situação, aqui vai ser o fabricante. Vou colocar fabricante aqui, ó. O fabricante do modelo que eu estou mostrando agora, se ele bater com o... Cadê o THIT que a gente tinha feito aqui? Com esse fabricante aqui, ó. Vamos entender a bagunça aqui, ó. Se o fabricante, ó, lembra que eu estou fazendo um THIT, ele vai gerar um option desse para cada um dos fabricantes que existem no sistema. Agora, se o fabricante que eu estou colocando no option agora, ou seja, se esse objeto aqui bater com o fabricante, lembra que esse asterisco é porque eu estou selecionando o do objeto que está aqui, ó. Então, se o fabricante que eu estou botando no option bater com o fabricante do modelo que eu estou colocando agora nesse artigo, eu quero que esse select já seja colocado nele. Se não bater, não vai ter esse select nele. Com isso, eu garanto que quando eu mostrar esse option do fabricante, vai estar marcado com o select só aquele fabricante do modelo atual. Eu tenho que fazer essa mudança aqui para esse select. Categoria, mesmo esquema. Eu preciso de um select para mostrar as categorias. A gente podia aproveitar também lá do CRUD. O select está pronto aqui, ó. Depois eu vou tirar esses spams que estão sobrando aí. Só para a gente ver se está batendo os valores. De novo, eu vou montar um select para a categoria. Já está ligado via ID aqui. Vai ter um THIT. O valor é esse C. O texto que vai aparecer é esse texto aqui. Mesmo problema, eu preciso selecionar a categoria correta aqui. É ela que tem que estar marcada, é ela que tem que começar aparecendo quando eu estiver mostrando esse modelo. Então,
Eu vou pegar o campo categoria do objeto do modelo agora. Se essa categoria bater com a categoria que eu estou preenchendo, que é o meu objeto C aqui, ó, eu deixo ela marcada. Senão, eu não coloco o select. E por último, a situação. Vamos pegar aqui também, ó, select. Vamos trazer para cá. Vou mostrar todas as opções. O valor vai começar aparecendo, já está o texto lá. Faltou o selected. Eu preciso que comece marcado ou ativo ou inativo. Então, eu vou lá e pego a situação do modelo atual. Se ela bater com esse S que eu estou preenchendo agora no option, é porque o selected tem que ficar nele. Senão, não é para aparecer. Isso aqui está pronto. Vamos ver se eu mostrar todos. Já está fazendo isso. O fabricante deu problema. Mas o restante deu certo. Ó. O cruze, sedã médio e ativo. Hatch compacto. Então, até aqui deu certo. O fabricante ainda está com algum problema lá, a gente já vai olhar. O inativo deu certo. Ó. Esse cara já era inativo. Vamos ver o que deu de erro aqui. Se é que deu erro. Não, não deu erro. Aqui o problema é outro. É o mesmo problema que a gente teve quando a gente fez a página do CRUD. Aqui eu estou falando o seguinte, olha. Pega os fabricantes e preenche dentro desse option. A categoria e a situação deu certo, porque lembra que é uma enumeração. Ele está indo direto na classe, está indo direto na implementação da enumeração e pegando os valores. Agora, fabricantes não. Os fabricantes, eu tenho que empurrar esses fabricantes para dentro dessa view todos. Então, lá no meu controlador do modelo carro, sempre que eu empurro para todos, eu preciso mostrar. Eu preciso passar também os fabricantes. Isso que a gente fez aqui na janela do CRUD, ó, de ir lá, pegar os fabricantes, colocar isso num atributo e depois empurrar para view, tem que ser feito em todos eles aqui agora. Eu preciso aqui, ó, buscar todos. Ok, eu coloquei os modelos dentro de um atributo, o título e tal, mas eu preciso também colocar os fabricantes. Então eu vou copiar aquelas linhas, ó, pego os fabricantes, põe no atributo e aí sim empurro. Todos ativos vai precisar do fabricantes. O buscar vai precisar de fabricantes, porque no final ele vai para o todos. O novo não, porque aí ele vai para mensagem. Agora acho que vai dar certo. Então, todo lugar que no final empurrava para view todos, eu preciso buscar os fabricantes e colocar num atributo. Agora sim. Ó. Cruze, Chevrolet, sedã médio ativo. Civic, Honda, sedã médio ativo. Então, os valores corretos já estão selecionados. E o cara pode mudar. Todos eles estão aqui dentro. É só ele escolher o valor novo e tal. Agora eu posso tirar os spams. Os spams só para a gente confirmar que estava dando certo. Vamos lá no todos. Eu vou tirar esse spam. E esse aqui. Pronto. Ó. Falta fazer o quê? Eu preciso de um botão editar. Vamos lá no todos do fabricante. Eu vou copiar esse botão alterar. A gente colocou isso depois desse parágrafo. Aqui. E aí falta o formulário, né? Não adianta nada eu colocar um botão de submit se esses dados aqui não estiverem dentro de um form. Então, vamos pegar esse form que está aqui, ó, e colocar ele antes do primeiro input. Eu coloquei o código como campo escondido. Ah, sim, eu vou precisar fazer isso também. Então, o formulário está aqui. Quando esse formulário for submetido, vamos fechar o form aqui embaixo, depois do botão.
E esse código a gente traz tudo para cá, uma casa para direita. Então esse form, quando ele for submetido, quando o cara clicar no alterar, ele vai pegar esses valores e vai tudo mandar do controlador. E o código? Do jeito que está aqui, esse código não é enviado junto. Ele vai chegar lá no controlador, vou mudar aqui já o modelo carro, mas ele vai chegar sem código, porque não existe um input guardando um valor do código aqui. Então, como é que eu fiz lá no todos do fabricante? A gente colocou um input escondido, do tipo hidden, só para poder passar esse valor do código para o controlador. Mesma coisa aqui. A gente pode colocar um input escondido com o valor do código desse objeto atual. E aí, quando a gente submeter para essa URL, o código vai junto com o restante das informações. E é o que a gente precisa, né? O cara está alterando. Quem que ele vai alterar? O objeto modelo que tem código 1. Então, esse 1 tem que ir junto com o restante das informações. Com esse input, esse 1 vai estar indo junto aqui. Fez a mudança. Vamos ver se não estragou nada aqui. Pronto. Agora eu tenho que alterar para cada um dos modelos. Se a gente olhar o código, eu tenho lá um form. E aí vem os campos, inclusive o código com o valor 1. Ó. Todas as opções, mas quem está selecionado? Está selecionado só o valor correto. Todos eles. E quando ele clicar no alterar, ele manda para essa URL aqui de cima. Modelo carro/alterar. Essa URL ainda não existe. Então lá no controlador, o /alterar não está aqui. Então se eu disparar agora vai dar problema. Vamos pegar lá do fabricante para o código seguir o mesmo estilo. Não se acaba escrevendo coisas diferentes aqui. Vou colar. Então, modelo carro/alterar vai disparar esse método aqui. Esse método vai receber o modelo. Entrou no método alterar, recebeu o modelo carro tal, que não é fabricante, vai ser modelo carro/crude. O retorno é modelo carro. Vamos lá, salvar esse modelo, alterar esse modelo, né? Tá. E é aquele problema do serviço, de novo. Ó. Esse alterar lá no serviço não existe. A gente precisa criar ele. Vamos lá no serviço do modelo carro. Eu vou fazer ele igual ao serviço do fabricante. Ó. Eu vou acrescentar um método aqui, que é para fazer a alteração. Aqui é para alterar esse modelo carro aqui. Alterado com sucesso, modelo. E aí o repositório do modelo. O tipo do retorno é modelo carro. Mesma coisa, fiz errado, que legal. Ctrl Shift O para tirar o que não precisa. Pronto. Tem um método alterar dentro do serviço. Vai lá e faz o save. É o mesmo método. Mas lembrando, quando o objeto... Opa, não é isso que eu queria. Eu quero a implementação. Quando o objeto não é novo, ele faz o merge. Ele faz o update. Volta lá no controlador. Sumiu o erro. Agora acho que dá para a gente testar. Vamos lá embaixo no Uno. Novo teste. Mudei a descrição. O Uno agora não é Fiat, é Hyundai. E o Uno agora é esportivo e está inativo. Nossa, mexi em tudo. Alterado com sucesso. Vamos olhar aqui no login, ver se não apareceu nenhum problema. Não. E o update foi feito. Ó. Alterou tudo. Categoria, descrição, código, situação. Daquele modelo que eu tinha selecionado. Ele tinha feito um select de modelo. Aqui é para ele, quando ele viu se o cara era novo ou não. Mas ele foi buscar no banco alguém com aquele código. Se já existia, opa, então ele tem que fazer um update. Senão ele tinha que fazer um persist.
O restante tá ok. Quando eu peguei os fabricantes para passar para lá. Vamos ver se deu certo realmente. Volta e manda mostrar de novo. O nosso último, novo teste Hyundai esportivo inativo. Foi feita a alteração. Se eu mudar só uma parte, vamos pegar só o fabricante e voltar para Fiat. Ó, ele fez o update, mas ó, de novo, ó, de tudo. Mudou os 4 valores, só que eu só mudei, na verdade, o fabricante. Mesmo problema. Lembra que a gente mudou lá no modelo? Lá no fabricante a gente colocou o Dynamic Update? Essa anotação é só para ele fazer update do valor que realmente mudou, e não de todos os atributos. Vamos fazer isso aqui no modelo carro. Dynamic Update também. Agora, se eu voltar e mudar só a categoria, ele fez o update só da categoria. Então tá feito aí a alteração. O bacana é que essa alteração que a gente fez aqui, ela serve também quando mostrar os ativos e serve para quando eu fizer buscas. Por exemplo, eu peguei o código 3. Se o cara quiser mudar, ele pode vir aqui e fazer a mudança só nesse objeto nosso, direto aqui. Fechou essa parte. Lá no fabricante, a gente tinha feito uma tabela no final. E agora esse aqui a gente não fez, hein? O todos que a gente tinha feito aqui, ó, não está mostrando no formato de tabela. Vamos fazer também, vai, para ficar com a mesma coisa. Eu vou pegar essa tabela que já está pronta e vou inserir ela no final aqui. Aqui vai ser todos os modelos de carro. Essa tabela só aparece se tiver objeto lá dentro de modelos. Lembra que modelos é o atributo onde eu passo os modelos de carro, todos eles que eu estou querendo mostrar aqui. Então, se tiver modelo, aí ele põe a tabela. Senão, não aparece a tabela. Aqui vai ser todos os modelos de carro. Código não é nome, é descrição. Tem situação, mas ainda tem fabricante e categoria. E aí ele faz um TH-IT, não é fabricante, é modelo. Em todos os modelos. E aí ele seleciona o modelo que ele está pegando agora como objeto. E aí ele põe código, descrição do modelo. E aí eu preciso colocar mais 2, que é justamente o fabricante. Só que eu não posso deixar fabricante. Fabricante é o objeto inteiro. Vamos botar só o nome do fabricante. E na categoria também não posso deixar categoria. Categoria é a enumeração. Eu quero a descrição da enumeração. Eu não quero que apareça em maiúsculo e tal. Aí vem a situação e um botão para alterar. Esse botão, lembra que a gente disparou? E aqui complicou, hein? Buscar código. A gente tinha aproveitado que lá no método do controlador fabricante tinha um buscar pelo código. Nós aqui agora no modelo carro, nós não temos. Cadê o serviço? Cadê o controlador? Não tem um buscar que recebe código. A gente fez um buscar genérico, ó, que recebe um modelo carro inteiro. Só que se a gente passar, vamos pensar se vai dar certo. Não, não vai dar certo. Vamos ver por quê. Ó. Do jeito que está aqui, quando ele disparar, ele só manda o código, certo? Quando ele manda o código, a gente até pode rodar para ver. E aí vocês vão perceber o problema.
Imagina que eu tentasse usar o modelo carro barra buscar, que é aquele método genérico que recebe um filtro, tá? Então, se o cara clicar nesse alterar, ele vai disparar essa URL para o buscar. Aí chega lá no controlador, nesse método. Oh, mas ele precisa de um modelo carro. Só que o único valor que ele vai receber do formulário é o código. Tudo bem, o Spring vai criar um objeto modelo, vai pôr o código aqui dentro, e aí vai tentar usar esse objeto para rodar. Só que eu só mandei código e o restante dos campos. Se o restante dos campos ficasse nulo, era bom, funcionava para a gente. Mas não vai chegar tudo nulo. Vai chegar campos preenchidos. E aí, a hora que eu tentar fazer a busca, esses campos que já vieram preenchidos vão atrapalhar. Eu vou mostrar rodando só para vocês verem isso acontecer. Ó. Vou limpar o login. Está saindo no console. Vamos lá. Imagina que eu fiz. Vou mostrar todos. A tabela está aqui embaixo. Todos os modelos de carro. E aí eu quero alterar esse cara aqui. Então é o 21. Vou clicar e limpar de novo. Cliquei no alterar. E não é que deu certo. É porque o alterar está ativo. Mas ó o problema. Então entrou no buscar. Legal. Eu disparei buscar. Ele foi lá no buscar. Recebeu esse objeto. Ó, o código 21, descrição nula, situação nula, categoria nula. Aqui vai dar certo mesmo. E o fabricante? Vou mostrar o fabricante aqui também. Eu não mostrei lá no CRUD não, no controlador. Ah não, eu mostrei, tá aqui, ó. Olha. Pegou tudo nulo. Então deu certo, hein? Por que aqui chegou nulo e quando eu testei isso na outra disciplina deu errado, hein? E quando chegava aqui, o Spring no filtro, ele não colocava situação nula, ele colocava situação ativo ou inativo. E aí esse ativo e inativo atrapalhava o restante. Porque imagina que eu mando um código, só que a situação desse objeto não é ativo. Então, quando ele vinha com ativo no filtro, ele atrapalhava a busca. Aqui não, aqui ele chegou nulo. Nulo não atrapalha, lembra? Quando a gente fazia a busca lá no CRUD e só passava o código, era isso mesmo que ele recebia? Então, funcionou. Ele fez uma busca aonde o código era 21. Ele achou, mandou para essa página, o cara consegue fazer a alteração. Quero mudar alguma coisa aqui. Ah, esse agora é só o Uno. Alterei. Pronto. Agora tá lá, só o Uno. Então tá funcionando também. Pode escolher qualquer um aqui e fazer a alteração. Fechou a alteração, falta o remover. Aí o remover é aquele mesmo problema, né? A remoção é uma coisa mais complicada. Como é que eu removo um modelo de carro? O problema é como é que eu removo um modelo de carro? Se esse modelo de carro pode estar sendo usado em algum carro. Então é complicado. Eu não posso simplesmente vir aqui e destruir qualquer tupla. Porque se essa tupla servir de chave estrangeira para algum carro, o banco vai dar pau, não vai deixar fazer isso. Se o cara não pode mais usar esse modelo de carro, o que você vai fazer? Você vai lá e muda para inativo. Deixa até tá aqui. Mas se está inativo, você não deixa usar mais. Se eu vou fazer um cadastro que envolva. Vou criar um novo carro no sistema. Tudo bem, mas aí na hora de mostrar os modelos para o cara escolher o modelo daquele carro que ele está cadastrando, você não pega os modelos que estão inativos. Você só pega os modelos que estão ativos. E aí você evita usar esse modelo como se você tivesse excluído ele. Ah, professor, mas eu preciso realmente excluir ele do banco. Aí o administrador do sistema, eu acho mais negócio vir aqui no banco, conectar no banco, e aí ir lá e fazer realmente a mudança do modelo aqui. Ó. Ah, eu preciso tirar esse modelo. Aí ele poderia, por exemplo, vir no carro e ver qual é o carro que usa aquele modelo. E aí deixar o cara excluir, mas feito aqui, baixo nível mesmo. Ou então deixa uma opção de exclusão específica para o administrador. Depois a gente vai colocar
usuário, papéis aqui no sistema. E aí só ele pode ir lá e fazer a exclusão real, por exemplo. Você põe, não, Cascade. Aí o cara vai lá, tira o modelo. Tá, mas esse modelo ele é usado nesse carro. Aí vai lá e tira o carro. Ah, mas aí se você tirou esse carro tinha acessórios. Ele vai lá e tira o carro acessório. Ah, mas esse carro ele foi usado em alguns aluguéis. Ele vai lá e tira os aluguéis. Pô, mas essa apólice era daquele aluguel. Ele vai lá e tira a apólice. Não, né? Vai esconder alguma coisa para você estar pagando os aluguéis? É difícil ir realmente. Depois que você usou uma tupla no banco, excluir ela pode não ser viável. Dá para fazer, lógico, você vai lá e arrebenta, mas aí você perdeu, né? Informação. Vai perder um carro, vai perder aluguéis desse carro, coisa do tipo. Vamos voltar lá no TimeLeaf, vamos falar um pouco aí sobre layouts. A gente até já viu algumas coisas de layout quando a gente falou de fragmentos, mas eu tirei esse material lá da parte do TimeLeaf e trouxe para esse conjunto de slides aqui. Vamos lembrar esse pedaço de fragmentos porque a gente vai usar isso para fazer outra coisa ali daqui a pouco. Qual que era a ideia dos fragmentos? Eu podia ter uma view, então eu posso ter um template lá, eu vou chamar, por exemplo, de fragmentos. Eu crio os fragmentos dentro dessa view. Então, por exemplo, eu peguei esse arquivo HTML e eu criei lá um fragmento com o cabeçalho que eu quero que todas as minhas páginas tenham. Eu posso ter um outro fragmento aqui também com o rodapé. Como é que vai ser o rodapé de todas as páginas que eu quiser? Eu posso ter esse fragmento aqui para mostrar isso. Aqui os exemplos, eu sempre falo de cabeçalho e rodapé porque é fácil da gente visualizar o que é um cabeçalho, o que é um rodapé. Mas o fragmento serve para qualquer pedaço. Se você tivesse um trecho de uma página com uma tabela, de repente, que você quer aproveitar, você podia ter isso dentro de um fragmento também. Então eu defino os fragmentos dentro dessa view. E aí eu vou montar uma página. Eu vou lá e eu crio essa página. O que eu vou colocar nessa página? Olha, o que você quer mostrar para o usuário? Então, aquele nosso sistema, eu quero mostrar todos os modelos, por exemplo. Eu estou fazendo aquela página do todos os modelos. Lá em cima da página, a gente vai colocar, por exemplo, os links de arquivos de CSS para fazer o estilo daquela página. Embora a gente não tenha visto, a gente vai colocar isso aqui no início. Logo na sequência, eu preciso do meu cabeçalho. Então, quando eu começo o corpo da página, eu quero que a minha página tenha um cabeçalho. Ao invés de eu ter que colocar o cabeçalho em todas as páginas que eu estiver criando, eu posso falar para ele, olha, pega aquele fragmento do cabeçalho e insere aqui para mim. Então, vocês vão ver que depois no código, com pouco código, eu consigo falar para o TimeLeaf, olha, pega aquele cabeçalho, não importa o tamanho, o conteúdo que você colocou aqui dentro, e insere ele para mim nesse ponto dentro da minha página aqui. E ele vai trazer e colocar isso para você aqui dentro. Aí vem o conteúdo da página. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando todos os modelos. É aqui que eu vou fazer isso. Aí lá embaixo eu quero um rodapé. De novo, eu não vou inserir o rodapé inteiro aqui. Eu vou falar para o TimeLeaf, pega lá um fragmento que tem o rodapé e traz ele aqui para mim. A gente viu lá anteriormente que dá para fazer isso de duas formas. Ou através de insert ou através de replace. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco e vai entender a diferença dos dois. Aí depois do rodapé, se eu tivesse algum arquivo de JavaScript, eu podia botar esses arquivos JavaScript lá no final. Então essa fica sendo a minha página 1. O que o TimeLeaf faz? Quando você fala para ele mostrar essa view para o usuário, ele pega, abre a view e começa a manipular ela, vai processar essa view. Então ele vai começar, ele pega os links, põe lá na view. Opa, aqui é para pegar o cabeçalho. Então ele vai lá naquele arquivo de fragmentos, pega esse conteúdo do cabeçalho e traz para o cara. Aí depois veio o conteúdo. De novo, pega o fragmento do rodapé, coloca nesse ponto. Então ele pegou esse rodapé que estava aqui e colocou lá na página. E aí veio os scripts. Essa é a página que o usuário vê. É a nossa página depois de processada e inserido aqueles dois fragmentos que a gente pegou de um outro arquivo. A vantagem disso é que, imagina que você tem um cabeçalho lá com umas 15 linhas de HTML. Aqui com 2, 3 linhas você põe um cabeçalho
e as 15 linhas vão estar em todas as páginas. Então é fácil a gente montar sem precisar ficar repetindo códigos. Você deixa isso pronto dentro de um fragmento. E aí, uma vez que está pronto os fragmentos, você pode fazer quantas páginas você quiser. É só você colocar aonde você quer o cabeçalho, aonde você quer o rodapé, e todas as páginas, quando forem processadas e mandadas para o usuário, vão sair com o mesmo cabeçalho e o mesmo rodapé. Então é uma forma da gente ter um aproveitamento aí de algum código HTML na hora de montar as nossas views. Ele vai gerar todas as páginas com aquele cabeçalho e com aquele rodapé. Como é que a gente faz isso lá no código? Vamos lá. Lá naquele arquivo com os fragmentos, ou seja, nesse arquivo aqui, o que eu faço? É um arquivo HTML normal, só que aí eu pego e defino fragmentos. Aqui, ó, thfragment é um fragmento do TimeLeaf. Eu dou um nome para o fragmento. Eu chamei aqui de cabeçalho, eu chamei esse aqui de rodapé. Então essa tag header e todo o conteúdo que tiver aqui dentro fica sendo o meu fragmento cabeçalho. E essa tag footer, com todo o conteúdo que eu coloquei aqui dentro, fica sendo um fragmento do rodapé. Defino os fragmentos que eu quero. E aí, como é que eu uso isso numa página? Ó, lá dentro da página, uma tag, eu usei aqui um div, eu consigo falar para ele, olha, insere aqui para mim o quê? Aqui, ó, tio Chaves é uma expressão de fragmento. Eu estou falando para TimeLeaf, olha, vai nessa view, fragmentos. Ó, o nome do arquivo é fragmentos. Então, vai nessa view e pega o fragmento chamado cabeçalho. Então, ele vai procurar alguém aqui, um fragmento chamado cabeçalho. Opa, é essa tag header aqui. Então, ele vai pegar essa tag header e vai inserir essa tag header aqui para mim. Aí veio o conteúdo da página, lá embaixo, opa, replace. Substitui essa tag div aqui para mim por um fragmento. Expressão de fragmento de novo. Vai nessa view e pega o fragmento chamado rodapé. E aí ele vai achar esse footer aqui e vai substituir essa div por aquele footer. Então, com uma linha de HTML, praticamente, eu consigo pegar todo um fragmento e inserir ou substituir um pedaço da minha página que eu estou criando agora. Qual que é a diferença entre usar o insert e o replace? Vamos só ver um exemplo aqui. Ó. Então, imagine que lá no fragmentos eu tenho esse rodapé. Tá? Tenho lá um fragmento chamado rodapé, que só tem essa linha aqui, dentro de uma tag footer. Lá na minha página 1, eu tenho uma div onde eu coloquei um thinsert, lá de fragmentos, esse rodapé aqui. O que vai acontecer quando o TimeLeaf processar essa view? O usuário vai receber o seguinte, olha, eu falei para inserir. Então, ele vai pegar esse footer e vai inserir dentro dessa tag div. Então, a div fica aqui, ó. Aquela div do thinsert, ela continua na view que o usuário recebe. Ele só pegou aquele footer e inseriu aqui dentro para mim. Isso é o que o thinsert faz. Só que se não fosse um insert, se fosse um replace, o que ele ia fazer então? Aí eu estou falando para ele substituir essa div pelo conteúdo desse fragmento rodapé. Então é como se ele estivesse tirando aquele div e substituindo pelo footer. Essa é a diferença. O replace, ele tira a tag onde você colocou o tag_replace. O insert, ele vai inserir o fragmento dentro da tag onde você colocou o thinsert. Eu consigo montar expressões com esses fragmentos. E de repente eu quero fazer alguma lógica para escolher qual é o fragmento que eu quero que seja mostrado. De repente eu tenho mais de um cabeçalho, mais de um rodapé, e eu quero que escolha. Por algum motivo ou de alguma forma eu quero que escolha qual que eu quero usar. Eu posso fazer isso aqui, ó. thinsert, vai lá na view fragmentos e pega um fragmento. Qual fragmento? Opa, aqui eu estou usando uma expressão. Ó. É um operador condicional ternário. Se o atributo user for um administrador, sysadmin provavelmente é um método desse usuário, desse objeto. Então, se for um administrador, pega esse cabeçalho. Se não, pega esse outro cabeçalho. Então eu consigo fazer esse tipo de coisa.
Aqui na hora de pegar o cabeçalho, o cara no exemplo também complicou. Ao invés de colocar direto o nome, ele está pegando de acordo com o arquivo de propriedades. Ele está indo lá no arquivo.properties, buscando uma propriedade chamada cabeçalho.admin. E aí o valor que tiver nessa propriedade ele vai usar como nome do fragmento que ele quer carregar. É o que eu falei, de repente eu tenho um cabeçalho para quando o cara é o administrador e eu tenho outro cabeçalho quando o cara é um usuário normal. E aí ele vai escolher de acordo com o tipo do usuário qual é o fragmento que ele vai inserir na página. Então a gente pode montar sim expressões para escolher qual é o fragmento. Eu posso ter fragmentos com parâmetros. Então imagina que lá na minha view fragmentos eu criei aqui um fragmento chamado frag. Só que eu vou colocar dois parâmetros aqui. Ó. Eu vou colocar um var1 e um var2. São dois parâmetros desse fragmento. E aí dentro do fragmento eu posso usar esses parâmetros lá. Eu estou acessando o var1 e o var2 para mostrar alguma coisa dentro do fragmento. Sei lá o que você quer fazer aqui dentro usando essas variáveis aqui. Uma vez que eu tenho esse fragmento criado, como é que eu uso ele? Eu podia fazer insert ou replace, aqui tanto faz. Mas eu vou lá na view fragmentos e falo, olha, pega o fragmento frag. Então é esse fragmento aqui. Ok. Mas passa para ele, entre parênteses aqui, ó, esses dois valores. Então imagina que na página 1 eu recebi dois atributos, ó, valor 1 e valor 2. Eu estou pegando esses dois valores e estou passando como parâmetro para o fragmento. Então esse valor 1 vai vir para esse var1 e esse valor 2 vai vir para o var2. E aí ele usa isso no fragmento e o fragmento no final vai substituir essa div aqui. Se você quisesse também, você podia chamar o fragmento e colocar, olha, eu quero que você pegue o valor 1 e coloque nesse atributo, nesse parâmetro aqui. Quero que você pegue esse valor 2 e coloque aqui nesse parâmetro var2. Então, eu estou dando o nome para o parâmetro que está recebendo o valor. O TimeLeaf também aceita isso aqui. E uma vez que você está usando o nome do parâmetro, você não precisa mais seguir a ordem. Porque a ordem aqui era var1 e var2. Mas aqui, como eu estou falando, olha, põe esse valor no var2 e esse valor no var1, não importa a ordem. O TimeLeaf sabe qual valor colocar em quem na hora de rodar o fragmento para você. Se eu não colocar o nome do template, o TimeLeaf ele busca o fragmento no template atual. Esse aqui é esquisito a gente pensar, mas eu podia, por exemplo, dentro da minha página, ter um fragmento. E aí eu coloco o código que eu quero aqui dentro. E aí lá embaixo, na mesma página, eu posso falar para ele, olha, substitui essa div por uma expressão de fragmento. Qual fragmento? Aqui eu não ponho o nome, ó. Antes dos dois pontos, ó. Aqui eu tinha colocado, vai nessa view fragmentos. Aqui eu não falei nada. Pega esse fragmento. Quando você não põe o nome da view, ele busca na página atual. Então eu estou buscando um fragmento frag na view atual, ou seja, dentro da página 1. E aí ele vai achar esse fragmento, vai pegar o conteúdo, essa div aqui, e vai substituir no lugar dessa. Pô, mas qual que é a utilidade de eu ter um fragmento sendo usado dentro da mesma página? Mas de repente você tem um trecho de HTML, você precisa repetir em vários lugares, por algum motivo. Mas você podia ter isso num fragmento, e aí usar esse fragmento diversas vezes dentro da mesma página. A gente vai ver um exemplo daqui a pouco, onde a gente vai usar isso aqui para fazer uma coisa um pouco mais complexa, que é justamente esse exemplo aqui. Vamos ver se a gente consegue entender essa ideia. Aqui eu vou estar juntando fragmento com parâmetro com esse esquema de buscar alguma coisa dentro da página atual sem falar o nome dela. Vamos entender a ideia aqui. Ó. Então eu tenho lá uma view, um template chamado base.html. Então é um template base, vamos pensar assim. Dentro dele eu criei um cabeçalho. Eu tenho um head aqui da página. Lembra que não é o header, não é o cabeçalho que vai aparecer no final. É essa parte aqui, ó. É o head do HTML. É esse trecho que eu estou montando ali. Então, dentro desse head, olha que loucura. O head é um fragmento. E eu chamei esse fragmento de header comum.
Eu ainda falei que esse header comum recebe 2 parâmetros, um título e links. Então, esse fragmento do head vai receber 2 parâmetros. E aí eu montei o que eu quero dentro de um cabeçalho. Eu falei, olha, o título... Olha que maluquice. Olha, substitui esse title por esse título que eu recebi como parâmetro. Então, na verdade, qual vai ser o título que vai ser usado quando alguém pedir esse fragmento? Depende do título que o cara passar como parâmetro. Esse meu título aqui, na verdade, não é o resultado final. O valor que você mandar para o título, ele vai usar aqui para substituir o título atual. Então, imagina que esse título alguém vai mandar pronto para ser usado nesse cabeçalho. Vai ser usado aqui. E aí, dentro do meu head, vocês não viram ainda a parte de CSS, de JavaScript, mas a gente pode colocar algumas coisas disso dentro do cabeçalho da página HTML. Nesse exemplo, ó, eu estou colocando um arquivo de CSS. Tá? Então, é um estilo e scripts comuns, é um arquivo CSS, um ícone da nossa aplicação. Eu quero esse arquivo JavaScript aqui. E aí eu coloquei aqui embaixo um placeholder para links adicionais. E de repente você quer que tenha mais coisas dentro do cabeçalho, além desses que eu coloquei como sendo comuns. Às vezes eu preciso de alguma coisa específica para aquela página. Aqui é uma coisa diferente que a gente não viu ainda. Eu estou usando um TH-block. Todas as tags, todas as partes que a gente viu do TimeLeaf usavam um atributo de uma tag HTML. Se a gente fosse lá na nossa página do CRUD, por exemplo, tudo que tem de TimeLeaf, ó, é um atributo de uma outra tag. Ó. É sempre assim. Sempre que a gente fez um TH-it, é um atributo dessa tag, coisa do tipo. O único cara que não é assim é o TH-block. É como se fosse uma tag do TimeLeaf. Então eu estou definindo um bloco aqui. Esse bloco ele vai ser substituído com TH-replace pelo conteúdo de links. Imagina que os links que o cara mandar como parâmetro para esse fragmento vão ser substituídos nesse bloco aqui. Então, eu não vou ter uma tag, ele vai estar trocando esse bloco pelo conteúdo desses links. A ideia do TH-block é o conteúdo que você gerar aqui dentro, ele continua na página, mas não vai aparecer essa tag TH-block. É como se ele tirasse essa tag do HTML final e deixasse só o conteúdo interno desse bloco. Então, é um cabeçalho, mas o título vem como parâmetro. Tem uma parte comum que eu quero que sempre exista. E tem um bloco onde eu vou mandar links que eu quero que sejam colocados. Esse é o fragmento que está dentro do base.html. Aí eu vou lá na minha página, numa outra página, por exemplo, aqui, e eu defino um cabeçalho. E eu falo o seguinte, olha, esse cabeçalho você vai substituir por esse fragmento, vai lá no arquivo base e pega o fragmento header comum, que é esse fragmento aqui, ó. Então é como se eu estivesse falando para ele, pega esse fragmento e substitui esse aqui por ele. Só que antes disso, passa como parâmetro para ele, olha que loucura aqui, ó, título e link. Como assim? Ó, eu não coloquei o nome da view. Quando você não põe o nome da view, lembra que ele procura na view atual. Beleza. Qual é o fragmento? Geralmente a gente põe o nome de um fragmento, mas o TimeLeaf ele também aceita que você passe seletores. Aqui, por exemplo, eu estou colocando title. Ele está usando esse title como se fosse um seletor dentro dessa view. E tag que tem title. Opa, essa tag aqui é title. Então não é o nome de um fragmento, é o nome de uma tag do HTML. Ele vai pegar essa tag aqui, ó, com esse outro título aqui, chamado outro principal. Isso aqui ele vai passar como o primeiro argumento para esse fragmento. Então você tem que pensar que esse título vai ser passado para cá. E aí o que ele faz dentro lá do header? Ele substitui esse aqui por esse aqui. Essa é a primeira parte. E o segundo parâmetro que eu estou mandando? Mesma coisa, ó, na view atual, procura link. E aí ele vem aqui, olha, tem link, tem algum fragmento link? Não. Mas tem tags link.
tem duas tags de link aqui. Esse exemplo, o cara está colocando o CSS do Bootstrap e o CSS do jQuery UI aqui. São dois arquivos CSS. Ele vai pegar esses dois links e vai mandar como parâmetro para esse cabeçalho. Bom, mas esse segundo parâmetro é links. E aí ele vai pegar esses dois links e vai colocar isso aonde? Dentro aqui do THBlock. Ele vai substituir esse bloco por esses dois links aqui. E depois que ele substituiu esse título e esses links com esse conteúdo, todo esse cabeçalho substitui esse aqui. Então, esse esquema que está aqui é uma maneira que você tem de gerar um cabeçalho padrão já com alguma coisa pré-definida. Por exemplo, essa parte aqui, ó, ela já é pré-definida, ele sempre vai estar dentro do cabeçalho. O que muda é o título e os links. Bom, o título e os links, você manda o título e os links como parâmetro para esse fragmento dessa view aqui. Esse aqui é um esquema onde você consegue definir um cabeçalho padrão e tem um estilos e scripts comuns. Eu preciso, imagina, usar isso aqui em todas as páginas. Então eu ponho aqui fixo, mando só um título e os links extras que eu preciso como parâmetro. E aí eu posso gerar um cabeçalho novo só usando esse esquema. Eu falei que a gente vai ver depois, nesse mesmo slide, o próximo conteúdo daqui a pouco, outra maneira de fazer isso, uma maneira de você aproveitar já um trecho que já existe e mudar só o que você precisa. Como é que ficaria o resultado final quando o cara receber essa view aqui? Ó, ele vai juntar as coisas, ó. Ele vai pegar esse fragmento. O título aqui é substituído pelo título que eu mandei. O título que eu mandei é esse aqui. Então, esse é o título que o cara recebe no final. Na sequência, vem os estilos e scripts comuns. Então, isso aqui vai estar aparecendo aqui. E por último, eu passei esses links como parâmetro para cá e ele colocou aqui embaixo. Então, o cabeçalho no final vai estar com aqueles dois links. Então, o cara recebe como final isso aqui. Imagina, eu só precisei programar, uma vez que eu tenho isso aqui pronto dentro de um fragmento, todas as páginas que eu for criar, eu só coloco qual é o título que eu quero e o que eu quero de específico para essa view aqui. Quando ele for processado, vai gerar dessa forma com a parte já comum aqui dentro. Então, eu não precisei colocar isso aqui em todas as páginas. É uma maneira da gente economizar aí na hora de criar as nossas views. Vamos ver outra maneira aí de fazer layout. É usando esse TimeLeaf Layout Dialect. Um dialeto de layout do TimeLeaf. Quando eu falo dialeto, moçada, é aquelas tags, TH, dois pontos, que a gente põe. Aquilo é um dialeto. A gente vai ver um dialeto específico para montar layouts. Qual que é a ideia? Eu vou criar aqui uma view, eu chamei de layout simples. E aí eu monto o que eu quero colocar nesse meu layout simples. Então imagina que eu preciso de umas páginas que tenham essa aparência, vamos pensar assim. Lá em cima eu preciso de alguns links de CSS globais, porque todas as minhas páginas precisam disso. Então eu ponho isso aqui dentro do layout. Na sequência, vai vir um fragmento. Esse fragmento, ainda bem que a cor ficou diferente, é diferente desse fragmento que eu falei aqui nesse exemplo. Isso aqui é um fragmento do TH alguma coisa. Então, quando a gente vê aqui, ó, é um TH fragment. É um fragmento do TimeLeaf. Esse fragmento que eu estou falando agora aqui, ele é um fragmento de layout. Ele é um fragmento um pouco diferente. A gente vai ver o que muda no código. Mas então, eu quero esses links CSS globais. Depois eu quero que entre um fragmento, que eu chamei aqui de X. Na sequência, eu quero lá embaixo alguns scripts de JavaScript globais, porque, por exemplo, todas as minhas páginas precisam desse JavaScript. Eu ponho eles aqui. E no final eu deixei um fragmento Y, porque de repente o cara pode precisar de mais alguns scripts extras, além desses globais aqui. Então, esse é o layout das páginas que eu quero. E aí eu vou lá e começo a criar as minhas páginas. Eu vou lá e criar a página 1. A minha página 1 pode precisar de alguns CSS específico para ela. Porque, de repente, essa parte global, eu tenho que mudar algum detalhezinho para ficar legal dentro dessa página.
eu posso fazer isso dentro de um CSS específico. E aí eu monto o que eu quero que fique dentro do fragmento X. Aqui eu coloco o conteúdo da minha página. Por exemplo, lá os nossos modelos do carro. Eu podia fazer aquela tabela dos modelos aqui dentro. E lá embaixo, eu podia ter um fragmento Y, onde eu coloco os scripts que eu preciso específicos dessa página. Porque não dá para colocar todos os scripts aqui. Tem coisa que é bem específica para essa página. Então eu posso colocar isso dentro desse fragmento Y. E aí o esquema é o seguinte. Eu falo para o Timeleaf, Timeleaf, essa minha página 1, ela decora o layout simples. A gente vai ver como é que a gente faz esse decora aqui no Timeleaf. Mas eu estou avisando para ele que essa página vai estar decorando esse layout. O que o Timeleaf faz? Mesmo esquema, ele junta as duas coisas para você dentro de uma página final. Então eu falei, olha, essa página decora esse layout. Ele começa seguindo o layout. Ó. O layout tem CSS globais. Opa, o CSS globais entrou aqui. Na sequência, eu coloquei CSS específico. O Timeleaf já pega esse CSS específico e traz aqui para mim, logo depois do global. E aí tem um fragmento X. Esse fragmento X, se a página que está decorando ele tiver um fragmento com o mesmo nome, ele usa o que você colocou na página. Então aqui ele vai pegar esse fragmento X da página 1 e vai colocar na saída para você. Na sequência, depois do fragmento X, vem os scripts globais. Ele pegou e colocou os scripts globais aqui. E aí vem o fragmento Y. De novo, mesma coisa. Como a página 1 tem um fragmento Y com o mesmo nome, ele substitui esse cara por esse. Ele pegou os scripts específicos e colocou no final para mim. Então, é uma forma de você definir como é que você quer que seja o layout das suas páginas. Eu quero que elas sejam dessa forma aqui. Como é que faz isso em termos de HTML? Vamos lá ver. A primeira mudança é lá em cima. Então aqui ó, é o layout. Eu estou definindo como é que eu quero fazer esse layout. Para separar um pouco as coisas, eu já coloquei dentro de um diretório layout. Não vai ficar jogado dentro de templates. Vai ficar dentro de layout / layout simples.html. E aí eu coloquei aqui, ó, XML NS. Aqui é a parte de namespace do XML. Eu estou avisando para ele, olha, que vai existir tags começando com layout. Que é essas tags aqui, ó. Essa é uma, essa é outra. Se eu não coloco isso, vai dar erro, professor? Não. Mas você pode, de repente, abrir isso no Eclipse e o Eclipse reclamar. De mostrar que essa linha está com erro, porque ele não sabe o que diabo é esse layout aqui. Então lembra, a gente já tinha colocado isso para o TH. É a mesma coisa, só que agora é para layout. E aí eu começo a fazer a minha view. Ó. Eu falei que eu queria. Olha, eu quero um título na minha página. Tudo bem, esse título eu quero que venha de um padrão de título definido no layout. Eu não preciso obrigatoriamente colocar esse título desse jeito, tá? Aqui é só para mostrar para vocês que dá para fazer um padrão de título e o Timeleaf vai gerar para você seguindo esse padrão. Eu podia ter colocado um título fixo, se eu quiser. E as minhas páginas todas iam sair com o título fixo. Ou então a gente podia fazer um esquema que eu mostrei anteriormente e passar um título como parâmetro. Também ia funcionar. Nesse exemplo, não. Eu estou usando um padrão de título. O padrão vai ser esse. Pega o título do layout, traço o título do conteúdo. Qual é o título do layout? O título do layout é esse título que eu coloquei aqui, ó. Título da aplicação layout simples. Esse é o título do layout. Quem que é o título do conteúdo? Vai ser o título dessa página que está decorando o layout. Ele vai pegar o título da página 1 e vai trazer para cá para mim. Não precisava ter usado isso, lembra? Eu podia ter deixado um título fixo aqui. Ele ia usar o mesmo título em todas as páginas. Mas se você quiser, dá para fazer esse esquema. Na sequência, depois do título, eu podia ter um CSS. Que é esses CSS globais aqui. Então eu podia ter vários links aqui. Por isso que tem os 3 pontinhos. Eu podia definir todos os CSS que eu preciso aqui. E todas as páginas vão usar. Ponho eles aqui dentro do head. Aí dentro do corpo, eu coloquei uma div aqui
E eu estou falando para ela, você é um fragmento de layout chamado conteúdo. Então, eu estou declarando uma div que é um fragmento de layout chamado conteúdo. É como se fosse esse fragmento X aqui, ó. Só que ao invés de X eu chamei de conteúdo. Eu botei um texto aqui dentro só para você lembrar, ó. Esse conteúdo ele vai ser substituído se a página usando o layout também definir uma seção com um fragmento de layout chamado conteúdo. Então, se nessa página minha aqui eu tiver lá um layout, um fragmento de layout chamado conteúdo, o que você colocou aqui vai substituir esse aqui. Que é o que eu fiz nesse exemplo. Ó. Eu botei o fragmento X e fragmento X. Então ele vai pegar esse conteúdo e vai colocar no lugar do fragmento X. Por isso que o cara recebeu isso aqui no final. Coloquei esse fragmento. Lá embaixo eu ponho todos os scripts globais. Então eu coloquei vários scripts aqui, de repente se você precisasse. E por último, eu coloquei o fragmento Y. O fragmento Y é um bloco que começa vazio. Se você quiser colocar mais alguma coisa no final, é só você, na página 1, colocar um fragmento com o mesmo nome e declarar os scripts que você precisa aqui. O TimeLeaf vai pegar esse cara e vai jogar lá na saída para você. Se você não colocar nada, vai sair em branco, porque não tem nada dentro desse bloco aqui. Esse é o layout. Aí eu monto a minha página. Como é que eu falo que a página 1 vai decorar esse layout aqui? Lá em cima, ó, HTML, layout decorate. Olha, eu estou decorando um layout. Qual layout? Ó, expressão de layout. Lá no diretório layout simples. Eu estou escolhendo esse arquivo aqui. Então, essa página decora esse layout. De novo, o layout está aqui para a gente poder usar layout e não dar problema. O título, eu chamei título da página 1. Beleza. Eu preciso de um CSS específico. Eu coloquei aqui, ó, página 1 CSS. Porque é um CSS só dessa página. Não é algo que todas elas precisam. Aqui. Fechei o cabeçalho, aí veio o corpo. Aqui no corpo, eu criei uma div e falei, olha, você é um fragmento de layout chamado conteúdo. O que vai acontecer? Esse fragmento de layout vai substituir esse fragmento de layout do layout simples. Ele vai trocar essa div por essa aqui. Aqui você monta a sua página. O que você quer mostrar aqui dentro? Quero mostrar a tabela com os modelos. Põe ela aqui dentro. Lá embaixo, eu precisava de um script específico dessa página 1. Eu criei um bloco. É um fragmento de layout chamado scripts. O que vai acontecer? Como existe aqui também um fragmento chamado scripts, ele vai trocar esse aqui por esse. E aí eu fechei a minha página. Então eu montei uma página que decora esse layout aqui. A gente vai ver isso rodando daqui a pouco. Eu tenho um projeto pronto que eu vou passar para vocês rodarem e ver isso acontecer. Eu não botei um slide mostrando o resultado final porque não ia caber. Ia ficar uma zona para vocês entenderem. Depois, quando a gente vê o exemplo, a gente para e olha com calma o que o usuário recebe como resposta no final. Eu posso complicar um pouco mais. Aqui, o que eu vou fazer? Olha, eu criei uma view chamada fragmentos. E aí, dentro dela, eu estou criando dois fragmentos. Um fragmento de cabeçalho e um fragmento de rodapé. De novo, esses fragmentos podiam ser de qualquer coisa. Eu sempre pego cabeçalho e rodapé porque é o mais fácil de lembrar. Aí eu vou criar um layout. Esse layout eu chamei de layout padrão. Porque ele não é mais simples, ele é um pouco mais complexo. O que tem dentro desse layout padrão? Eu quero que as minhas páginas tenham essa sequência aqui. Eu quero que elas tenham um CSS global. Depois eu preciso de um cabeçalho. Só que aí vem, eu não vou botar o cabeçalho aqui. Eu vou usar o fragmento do TimeLeaf. Eu vou pegar o cabeçalho desse fragmento aqui, ó. Eu estou pegando esse cabeçalho e pedindo para ele colocar aqui. Na sequência, depois do cabeçalho, eu vou ter um fragmento X de layout. Depois do fragmento X, eu preciso de um rodapé. De novo, eu não ponho o rodapé. Eu falo para ele, pega o fragmento rodapé. Então ele vai pegar esse rodapé daqui e vai trazer para cá. No final, eu tenho alguns scripts globais.
E por último, eu tenho um fragmento Y, se o cara quiser colocar alguma coisa no final. Esse é o layout padrão que eu quero das minhas páginas. E aí eu começo a criar a página. Por exemplo, a minha página 2, eu criei ela aqui, botei o meu CSS específico, montei um fragmento de layout com o conteúdo que eu quero, montei um fragmento de layout com os scripts específicos que eu preciso. Montei a minha página. E aí eu falo para o Timeleaf, olha, essa página 2 decora o layout padrão. O que vai acontecer? O Timeleaf vai juntar as 3 coisas. Vai pegar a sua página para decorar esse layout, ainda vai trazer os fragmentos que você definiu nessa outra view e vai juntar tudo no resultado final. O que vira no final? Vamos lá. Ele sai a partir do layout padrão. Então, layout padrão, olha, CSS globais veio para cá. Aí vem CSS específicos, eu pegou e trouxe para cá. Depois do CSS específico, viria o cabeçalho. Mas o cabeçalho é um fragmento, então ele foi lá, pegou o fragmento e trouxe para cá. O fragmento do cabeçalho está aqui. Depois do fragmento do cabeçalho, vem o fragmento de conteúdo, o fragmento de layout X. Como existe um fragmento de layout também chamado X na minha página que está decorando o layout, ele usa o da minha página. Então ele trouxe o conteúdo para cá. Depois do fragmento X, aí veio o rodapé. Opa, mas o rodapé é um fragmento. Então ele foi lá, pegou o fragmento e colocou o rodapé aqui. Depois do rodapé, vem scripts globais. Então ele pegou e botou os scripts globais aqui. E aí vem o fragmento Y. Opa, mas a página já tem um fragmento de layout chamado Y. Então ele usa o da página. Então ele pegou os scripts específicos e trouxe para cá. Essa é a página processada final que o usuário recebe. O bacana é que com esse esquema, eu só tenho que fazer aquilo que é específico, moçada. Eu pego esse CSS e JavaScript específico da página com o conteúdo da página. É isso que eu ponho na página. Posso montar quantas páginas eu quiser. Falo que elas decoram aquele layout padrão. O usuário recebe isso aqui, com esse layout. Então, olha quanta coisa extra apareceu na minha página do usuário, sendo que eu não precisei programar isso em todas elas. Ó, eu só programei basicamente aquilo que é específico das páginas. Mas no fim, o cara recebe tudo que eu coloquei nos fragmentos de layout e dos fragmentos normais. Como é que a gente monta isso? Bom, lá dentro de layout, eu criei lá o layout padrão. Tem lá o XMLNS, o namespace, para não dar problema. Eu estou usando o padrão de título também, não era obrigatório. Aí vem o começo da minha página. Aí eu precisava de um cabeçalho. Opa, replace. Troca essa div por esse fragmento. Olha, eu fui lá dentro de layout, fragments, cabeçalhos e peguei esse cabeçalho. Esse fragmento eu estou colocando no lugar dessa div. Então o cabeçalho não precisa ficar dentro do layout padrão. Pode estar no outro arquivo. Aí vem um fragmento de layout, chamado conteúdo. Esse fragmento, se tiver alguém com esse mesmo nome na página, ele substitui aqui. Depois do conteúdo, aí vem o rodapé. De novo, replace. Vai lá na view rodapés e pega esse fragmento chamado rodapé e coloca aqui no lugar desse div. Aí vem os scripts globais que eu preciso. Eu esqueci, né? Os CSS globais estão aqui, os scripts globais estão aqui. E ainda tem um bloco no final. Se o cara quiser colocar mais scripts, ele pode colocar aqui dentro desse bloco. Também é um fragmento de layout. Montei o layout. Aí eu vou fazer a minha página. Essa página ela decora o layout padrão. Dentro dessa página, eu botei lá o título, eu botei um CSS específico. Aí vem uma main é a tag do HTML5, tá? É o meu fragmento de layout chamado conteúdo. Essa tag main, ele vai colocar no lugar dessa div aqui, porque está com o mesmo nome. Ó. Depois do meu conteúdo da página, eu preciso de algum script específico que eu coloquei aqui dentro desse fragmento, chamado scripts. Então, eu só coloco aquilo que é específico. Ó. Eu preciso desse CSS com esse conteúdo e esse código JavaScript. Pronto. Esse cara está decorando esse layout
ele já vai sair com tudo que você colocou no seu layout. Esse projeto, ele na verdade só tem um controlador aqui, só para empurrar para 3 páginas diferentes, na verdade. Página 1, página 2 e página 3. Lá no Application Properties, ele está configurado para acessar um banco, que é esse banco contato simples. Mas a aplicação em si, na verdade, ela não usa banco nenhum. Então, se você colocar qualquer banco que você tem aí, ela vai dar certo. Só coloquei isso para não ter que tirar aquela parte do Spring Data JPA. Eu estava com preguiça. Quando eu fiz, eu deixei. Eu só botei o banco aqui para não dar erro. É se você não colocar isso, o Spring vai chiar. Você colocou driver, você botou um monte de coisa e não está usando. Então eu botei aqui só para não ficar dando problema. A parte diferente realmente é só na hora de montar as páginas aqui. Vamos dar uma olhada no que tem aqui dentro. Então, o index é uma página HTML com 3 links. Só para a gente ver o layout simples, o layout normal e o layout normal um pouco mais chique. Quando ele clica na página 1, ele dispara o controlador empurra para essa view aqui, página 1. Aí ele abre a página 1. Só que na página 1 eu falo o seguinte, olha. Ele vai decorar esse layout simples. Ó. Dentro de layout, layout simples. Então, quando o Timeleaf for processar essa página, ele precisa fazer com que essa página 1 decore esse layout. Então, ele vai lá dentro de layout e pega aqui, ó, layout simples. Tá aí o layout simples, ó. O que tem aqui dentro do layout simples? Eu falei, ó, tem aquela parte do XML NS, do namespace de layout, para não dar problema. Eu já coloquei os metas aqui em cima, que a gente sempre usa isso. Eu defini um título, aqui é um comentário. Esse comentário é um comentário do Timeleaf, tá? Esse menor asterisco, chaves, traço, é comentário HTML. Mas quando você põe logo em sequência barra asterisco, vira um comentário do Timeleaf. E aí, para fechar, asterisco barra traço maior. Então, esse comentário não vai aparecer na página final. Só para você lembrar como é que vai ser o título final da página. Aqui eu estou usando o padrão de título. Ele vai pegar o título do layout, traço o título do conteúdo. Então, o título no final das contas vai ficar sendo esse aqui, traço o título da página 1, que é esse aqui. É isso que ele vai montar aqui para mim. Aí eu coloquei estilos comuns. Nesse exemplo, eu botei o Bootstrap, eu botei o Alertify com o tema dele. A gente vai ver depois a parte de CSS, se der tempo, a gente pode até brincar com isso aqui também. Mas imagine que todas as minhas páginas eu preciso disso. Então eu defini isso dentro do layout. Todas as minhas páginas vão usar isso aqui. Então já está aqui dentro. Terminou o cabeçalho, aí veio o corpo. No corpo eu coloquei uma div. E essa div é um fragmento de layout, ó, chamado conteúdo. Se na página 1 tiver um fragmento de layout chamado conteúdo, ele vai pegar o da página 1. No final, tem vários scripts que são comuns, todas as páginas vão precisar. Aqui eu botei jQuery, o Popper, o Bootstrap e o Alertify. São bibliotecas de JavaScript que a gente precisa, de repente, no meu sistema. E por último, se eu precisar, eu botei um fragmento de layout chamado scripts. Por quê? Se o usuário precisar botar mais algum script, ele pode, além desses aqui, ele pode colocar isso dentro de um fragmento. Então esse é o layout simples. Essa página decora esse layout. Então o título ele vai pegar daqui. Lá em cima eu tenho um CSS específico, ó, que é a minha página 1.css. Esse arquivo nem existe, gente. Se você olhar aqui dentro de CSS, não tem página 1. Eu só coloquei aqui para vocês verem que o Timeleaf vai colocar esse link quando ele fizer essa página decorar esse layout aqui. Esse link vai estar junto na resposta que o usuário recebe. Lá no corpo, eu coloquei aqui um main. Esse main é o meu fragmento de layout com chamado conteúdo. Então, quando essa página estiver decorando esse layout, o Timeleaf vai ver que, opa, essa div já tem aqui também com o mesmo nome, ó.
Então ele vai pegar o da página 1, vai pegar esse main e vai substituir essa div aqui por esse main aqui. Lá embaixo eu preciso de um JavaScript específico. De novo, esse arquivo nem existe. Eu só coloquei aqui para você ver que esse script vai ser inserido dentro do fragmento. Como ele tem o mesmo nome do fragmento aqui embaixo, ó, o TimeLeaf vai tirar esse TH-block e vai trazer esse TH-block aqui. Ele vai inserir esse script lá para a gente. Então, se a gente rodar o sistema, localhost 8080, está lá. Ó. É o index. Tem 3 links. Eu vou clicar no primeiro, vai disparar minha página 1. Isso aqui é o que eu recebi. Vamos dar uma olhada. Primeiro título. Título da aplicação, layout simples, título da página 1. Ele juntou. Ó. Ele pegou título da aplicação, layout simples, do layout. Título da página 1 veio da página 1. As duas coisas vieram para cá para o título. Porque eu falei para ele fazer isso aqui no layout. Usa esse padrão. Na sequência, o que veio? Eu viria os estilos comuns. Então, se você olhar o código-fonte, depois do título, veio os metas, que está lá no layout. Ó. Os metas estão aqui. Aí veio os 3 links de CSS comuns. Está lá os 3. Peguei 4 aqui. Está aqui os 3. Depois dos 3 links, lá na minha página 1, eu coloquei um link específico dessa página. Ele está aqui também na resposta. Está lá, ó, página 1. Tem outro link aqui, é o quarto link que veio da página 1. Continua o layout. Ó. Veio o corpo. No corpo vem lá o conteúdo. Bom, mas o conteúdo ele vai pegar o da página 1. Então, se você olhar aqui, toda hora eu clico no mouse errado. O main vem para cá. Ó. O main é o que eu defini dentro da página 1. Ó. Esse cara foi trazido para dentro do conteúdo final. Depois veio os scripts comuns, são 4. Está lá os 4 scripts comuns. E por último, eu botei aqui na página 1 um bloco de scripts com um script específico. Ele está aqui. Ó. Veio para cá também. Essa é a página que o cara recebeu. Esse é o conteúdo que eu defini dentro da página 1. Bem-vindo à página 1, esse conteúdo está substituindo blá blá blá. Está lá. Só para vocês verem que ele juntou as duas coisas. O segundo link, vamos fechar isso aqui. É o mesmo esquema. Ó. O cara vai clicar no página 2, o controlador vai empurrar ele para a página 2. Essa é a página 2. Só que agora ele está decorando o layout padrão. É outro layout agora. Mesmo esquema, tem um CSS específico, tem um bloco de fragmento lá embaixo com um JavaScript específico e tem uma seção, um fragmento de layout do conteúdo aqui que é o que eu quero mostrar dentro da página. Só que agora o layout é o padrão. Então ele vai pegar lá dentro de layout padrão. Esse layout é bem parecido com o anterior, do simples. A diferença, vamos lá. Tem os metas, tem o mesmo título formado, tem 3 CSS fixos. Agora eu pedi aqui para botar um cabeçalho. Vai lá dentro de layout, fragmentos, cabeçalho e pega o cabeçalho 1. Depois, aí vem um fragmento de layout conteúdo. No final, vai lá dentro de fragmentos, pega o rodapé 1. Aí vem os scripts comuns e um bloco, um fragmento de layout de scripts extras. Se você olhar dentro de fragmentos, eu coloquei aqui, essa view cabeçalho, o meu cabeçalho 1, bem simples, tem nada de útil aqui dentro, tem uma div com o meu cabeçalho incrível escrito. E o rodapé, eu fui lá nessa view rodapé e peguei o rodapé 1. É esse footer aqui, vai ter lá um spam, um símbolo de copyright, blá blá blá, e esse texto na frente. Então, se a gente for lá e rodar, isso é que eu recebi. Então, se você olhar, o título ele juntou, porque eu usei.
Se você olhar o código-fonte, ó, ele juntou, ele pegou os metas, ele trouxe os 3 links fixos, ele pegou o link específico da minha página 2, aí ele trouxe o cabeçalho. Lembra que o cabeçalho, lá no layout, ó, tá pedindo para inserir de um fragmento. Então ele buscou aqui, ó, esse header. Esse header é que o cara recebeu. Na sequência veio o conteúdo, que era um fragmento de layout, e aí ele inseriu depois o rodapé. Ó. Foi lá em rodapé, pegou o rodapé 1. Esse rodapé aqui é o que o cara recebeu. E lá no final tem um fragmento de layout com o script específico da página 2. Essa é a página real que ele recebeu. O terceiro é o mesmo esquema do segundo. Deixa eu só mostrar o que muda. Ele vai abrir a página 3, só que a página 3 tá decorando o layout bacana. Nossa, que nome horrível. O que muda do layout bacana para o layout padrão? A única coisa que muda é que ao invés de pegar o layout padrão, ele está usando o cabeçalho 1 e o rodapé 1. No layout bacana, eu estou pegando o cabeçalho 2 e o rodapé 2. Então lá em cabeçalho tem o 1 e tem o 2. O rodapé também tem o 1 e tem o 2. O que mais tem de diferença? Além de estar um cabeçalho e um rodapé diferente, um pouco diferente. A página 3 tem um CSS específico. Esse CSS específico existe. Ele está lá dentro de Static CSS, página 3. O que eu fiz aqui? Eu peguei lá nos exemplos do Bootstrap e eu copiei um cabeçalho e um rodapé para dentro daqui, ó, desse cabeçalho e dentro desse rodapé. E já com o CSS que eu preciso para deixar ele bacana. E trouxe para dentro desse arquivo. Não se preocupe com isso aqui, depois a gente vai ver isso tudo que está aqui dentro, tá? A diferença é, no final, esse é a página 2. Essa é a página 3. É o mesmo layout, moçada. Eu só mudei um pouco o cabeçalho e o rodapé. Tá aplicando o CSS agora. Ó. Aqui não tem CSS, então tá lá, HTMLzão tosco. Ó. Aqui não, aqui tem um CSS já. O botãozinho de logar, ó. Tem lá um rodapé com uma cor diferente, uma fonte diferente. É a única diferença. É só para vocês verem que as nossas páginas, os nossos sistemas não tá bonito, por quê? Porque a gente não tá deixando ele bonito. A gente não viu como é que faz isso ainda. Depois que a gente vê o CSS e JavaScript, a gente consegue ter um resultado um pouco melhor usando isso. Mas aí fechou essa prática. Não é nem uma prática, é só uma demonstração, na verdade. Disso que a gente viu ali da parte de layout. Então, onde que eu tirei isso? Lá do site do Bootstrap. Bootstrap é uma biblioteca. Foi criada, na verdade, lá no Twitter. Se eu não estou enganado. O pessoal do Twitter criou para usar para fazer o Twitter. Só que aí ficou tão bom que o pessoal disponibilizou para todo mundo. E aí lá na parte de documentação tem exemplos. Aqui exemplos lá em cima, se fosse uma cobra. Tem vários exemplos prontos aqui, coisas feitas com o Bootstrap. O que eu fiz? Eu peguei, não lembro agora se foi esse aqui, ó. Tá vendo que a parte de cima, ó, eu copiei. Não foi esse não. Foi esse aqui, ó. Eu peguei essa parte de cima. Eu peguei só o HTML que eu precisava disso aqui e trouxe para dentro de cabeçalho 1. Cabeçalho 2, desculpa. E aqui eu tirei, se não me engano, eu tirei essa parte da busca aqui, porque eu não queria isso aqui. Então eu só apaguei ele do HTML. Por isso que ele não saiu aqui pra gente. Tá maior aqui, porque acho que eu tô com um zoom. Agora tá igual. Consegue ver que é o mesmo cara, eu só tirei o cert dali, ó. E mudei o título, o nome da empresa aqui e o botão para logar, ao invés de sign out. E o outro exemplo, eu peguei o rodapé. Acho que foi esse stick footer aqui, ó. Mesmo esquema. Eu peguei esse HTML daqui, abri o CSS também, né? E trouxe para cá, para dentro de rodapé 2. E o CSS
tanto do rodapé quanto desse cabeçalho aqui de cima, eu trouxe para dentro da página 3. Eu juntei aqui em cima, por isso que saiu com essa aparência final aqui. Mas é a mesma coisa. Então, dá para ficar bonito, moçada. É só a questão da gente parar depois de aprender como é que usa esses caras aqui. Vamos dar uma olhada aí na parte de formatadores. As nossas aplicações Spring, elas precisam converter strings em objetos e objetos em strings. Isso vai acabar acontecendo em diversas etapas. Por exemplo, quando o controlador recebe os valores de um formulário, vem como string. E aí o Spring precisa converter essas strings para dentro de objetos, para dentro de atributos de um objeto, por exemplo. Para a maioria dos tipos básicos, isso já é feito automaticamente. Mas existem situações em que pode ser necessário explicar ao Spring como fazer isso. Principalmente quando a gente envolve a questão de localização nessa conversão. Então, por exemplo, a data no formato que a gente está acostumado, formato brasileiro, ao invés de formato americano. Ou então dinheiro com R cifrão e o ponto para separar milhar e a vírgula para separar a parte fracionária do número e tal. Isso tem diferença de local para local. Então, às vezes a gente pode precisar fazer essa diferenciação na hora de formatar uma saída ou coisa do tipo. Para isso, a gente baseia os nossos formatadores numa interface do Spring. O Spring ele tem uma interface que é essa interface formatter. É um formatador para esse tipo aqui. Essa interface formatador ela tem herança de duas outras interfaces. É a interface printer e a interface parser. O que tem na interface printer? Tem um método lá, que é o print. Qual que é a ideia desse print? Você passa para ele um valor de um tipo e um locale. O locale seria um objeto com informações de localização. Então você manda para ele o valor, manda qual é o locale. O que esse método, quem implementa esse print tem que fazer? Pegar esse objeto, esse valor aqui, com essas informações do local e transformar isso numa string. Então é como se fosse alguém para receber um valor de um objeto e formatar essa saída como string de acordo com esse local. É isso que o interface printer define aqui. Já o parser é o contrário. A ideia é que esse parser tem um método parse, onde você manda para ele uma string e um locale. E aí ele, com base nessa string e esse locale, te devolve o objeto. Então, esse printer é para você mandar um objeto e te devolver uma string, e o parser é para você mandar uma string e ele te devolver um objeto. Então a interface formatter tem que ter esses dois métodos. Tá? Um método que recebe um objeto T e devolve uma string, e um método que recebe a string e devolve o objeto T. Então a gente vai basear os nossos formatadores nessa interface aqui. O Spring já tem diversos formatadores prontos, em dois pacotes principalmente. Esse pacote org, Spring Framework Format, .number, e aí tem formatadores pré-definidos para o estilo de número, estilo de monetário, né, currency, e o estilo de percentagem. E também tem a parte de data, datetime standard. Seria uma fábrica de formatadores para datetime. Eu vou ser honesto com vocês, eu não achei em lugar nenhum explicando como usar isso aqui. Como é que eu uso esses formatadores que já vêm pré-definidos do Spring? Sinceramente, eu acho que na verdade isso aqui existe para fazer a parte que já vem pronta do Spring. Eu não vi como é que a gente pode usar esses caras ou alterar esses caras direto. Então o que a gente acaba fazendo, isso eu encontrei, é criar os nossos formatadores próprios. Ao invés de usar esses aqui, a gente cria os nossos. Então vamos ver um exemplo 1 aqui. Esse código não é um código simples, não é um código que você vai lembrar, não é para isso que está aqui. A ideia é que você pegue isso aqui e use no seu projeto do jeito que está. Copia e cola, moçada. Qual que é a ideia? Eu criei aqui uma classe abstrata, eu chamei de number formatter.
Então, é um formatador de números. Não falei qual é o tipo. Formatador de número. Ele recebe um tipo T. Desde que esse T tenha a herança de number, ele aceita. E ele implementa aquela interface formatter. Lembra? A interface tem que ter um método print e um método parse. Então tá lá. Essa classe, eu fui lá e coloquei esse método print. Esse print, ele vai receber um number, um locale e vai devolver uma string. Ok. Como é que ele vai fazer isso? Eu vou usar esse objeto numberFormat. NumberFormat é uma classe do próprio Java. Para fazer o que, professor? Para formatar número. É uma classe pronta para isso. Já existe um formatador para decimal, números decimais. Tá, então, Decimal Format já é uma classe pronta também do próprio Java. Aqui, eu tenho que passar para ele um padrão e os símbolos que ele vai usar para fazer a formatação. Porque dependendo do local, vai ter um ponto para separar, ou então vai ser uma vírgula, coisa do tipo. Então eu preciso passar para ele o padrão e os símbolos que ele vai usar para fazer a formatação. No final, eu pego esse objeto numberFormat e mando ele formatar esse número. Esse método format desse objeto aqui transforma esse cara numa string, de acordo com esse padrão e com esses símbolos que você passou para esse objeto. Esse pattern aqui, ó, isso aqui eu estou chamando um método. Pattern, passando para ele um locale. Esse método, eu defini ele dentro dessa classe numberFormatter. Ele está aqui, ó. Eu mando para ele um locale e ele me devolve uma string. Só que eu declarei ele como abstrato. Então é um método que existe dentro da classe, mas ele não tem corpo. Lembra que quando você cria um método abstrato dentro de uma classe, essa classe tem que ser abstrata. Então essa classe, ela vai servir, na verdade, como base para criar outras classes. Então ela é abstrata justamente porque esse método é abstrato. O print está usando esse método, olha que loucura. Então na hora de fazer esse print executar, ele vai chamar o pattern. Quem que vai implementar isso? Alguém vai ter herança de numberFormatter e vai ter que implementar esse método. A gente vai ver 2 exemplos dele daqui a pouco. Esse é o print. O outro método é o parse. Lembra qual que é a ideia do parse? Você manda uma string, um local, e ele te devolve o objeto. Então ele tem que fazer o contrário do print. O que eu vou fazer aqui? De novo, eu vou ter um decimal format para esse padrão com esses símbolos. Só que agora eu vou pegar esse decimal format e vou falar para ele que eu quero que ele faça o parse de big decimal também. Então, se o número for um big decimal, também manipula isso. E no final eu falo para ele, olha, faz o parse dessa string que eu recebi, converte isso num T e retorna. Então já existe esse método pronto para imprimir e o método pronto para fazer o parse da string. Os dois dependem desse pattern, que é um método abstrato por enquanto. Essa é a primeira classe que a gente vai estar usando, o numberFormatter. A partir dessa classe, eu crio um formatador de inteiro. Esse integer formatter, ele tem herança do numberFormatter. Para integer. Lembra que esse numberFormatter espera receber alguma coisa com herança de number. Ó, integer tem herança de number. Então, é um formatador para números inteiros. O que eu estou fazendo aqui? Vamos lá. Essa classe ela tem que implementar o método abstrato dessa. O método abstrato era esse método pattern. Tá ele aqui, ó. Implementei ele. Como é que eu implementei ele? Aqui é que vem a jogada. Eu quero que a implementação possa variar de acordo com o locale. Então eu recebo aqui o locale como parâmetro e eu uso essas informações de alguma forma aqui dentro. Se bem que nesse exemplo eu nem uso esse cara. Esse locale está aqui de alegre. É porque eu preciso dele na próxima classe. Mas como é que eu pego qual é o padrão de saída para inteiro? Eu podia botar fixo. O padrão eu quero que saia desse jeito. Por exemplo, com esse formato aqui. Vírgula para separar milhares, por exemplo. Ou então, eu posso usar o esquema que foi feito aqui.
Eu estou pedindo para o Spring, ou Spring, injeta aqui para mim um objeto de ambiente, environment. Esse objeto ele guarda informações a respeito do ambiente da execução. Por exemplo, as propriedades que você declarou dentro do seu arquivo application.properties, a gente consegue acessar elas aqui através desse objeto. Então aqui eu estou indo nesse objeto env, pedindo para pegar uma propriedade chamada integer.format. Esse valor vai estar definido dentro desse arquivo de propriedades. Então aqui eu estou falando para ele, pega essa propriedade. Se não tiver essa propriedade, usa esse padrão aqui. Com isso, o que eu consigo? Se você precisar rodar esse sistema num locale diferente, você pode definir um locale, um padrão de saída para inteiro diferente. É só você pegar essa propriedade e colocar o padrão que você quiser. Quando você rodar esse sistema, o Spring vai achar e vai usar o padrão que você definiu nessa propriedade aqui. Isso para formatar inteiro. Se eu fosse formatar big decimal, é um número muito grande aí do Java. Número inteiro grande, na verdade. Olha, o big decimal também vai ter herança de number formatter, só que agora para big decimal. E como é que eu pego o padrão? Mesmo esquema. Eu vou pegar uma propriedade, bigdecimal.format. Se não tiver essa propriedade, usa esse formato aqui. Aqui é para inteiro, aqui é para big decimal. Se eu quiser mudar esse padrão, é só mudar o valor dessa propriedade dentro do nosso sistema. A gente vai ver isso lá na prática daqui a pouco. Eu tenho um formatador para inteiro, um formatador para big decimal. Eu vou fazer a mesma coisa, só que agora eu vou fazer isso com datas, com tempo. Então eu criei aqui um temporal formatter. Também implementa o formatter, então ele tem que ter o print e o parse. Tá lá, o print ele recebe um objeto T do tipo temporal, pode ser data, pode ser hora, pode ser várias coisas aqui. Recebe um locale e devolve uma string. Como é que eu fiz isso? Datetime formatter, também já vem pré-definido do Java. Eu só peço um datetime formatter para esse locale. E aí eu peço para esse formatador formatar esse objeto. Esse método já retorna uma string. Então, eu estou formatando esse objeto de acordo com o locale. E aí, se o locale for brasileiro, sai dia, mês e ano. Se for americano, sai ano, mês, dia, coisa do tipo. O parse. Eu vou receber uma string e eu tenho que devolver um temporal. Então, aqui eu recebo a string e o locale. Cria lá um datetime formatter para esse locale. Faço o parse dessa string com esse formatter. E aí retorna essa string. Aqui a bagunça é o seguinte. Esse getDateTimeFormatter, que eu estou chamando aqui e aqui, eu declarei ele aqui dentro. Ele é um método da própria classe TemporalFormatter. Eu passo para ele um locale, e aí ele usa esse locale, passando aqui, ó. Olha que bagunça que foi feita aqui. O cara que bolou isso aqui foi longe. Ele dispara o método pattern para esse locale. Isso aqui vai te devolver um padrão. Esse padrão ele usa para criar o DateTimeFormatter. A jogada é que esse pattern e esse parse são métodos abstratos. Não fica fixo dentro da classe TemporalFormatter. Alguém vai ter herança dessa classe e vai implementar. Como é que pega o pattern a partir desse locale e como é que faz o parse a partir dessa string com esse formatador. Por isso que essa classe também é abstrata, por causa desses dois métodos aqui. Mas o parse e o print usam esses métodos abstratos, que alguém vai ter que implementar em algum ponto. Por que foi feito dessa forma? É porque eu posso precisar formatar local time. Como é que eu formato local time? O cara fez um formatador para isso, com herança do formatador temporal, para local time. E aí eu tenho que implementar esses dois métodos aqui dentro. Ó. Então, o método pattern, ele recebe um locale. O que ele fez? Olha, vai lá, busca uma propriedade. localtime.format traço com o locale. Se não tiver essa propriedade definida, usa a hora
dois pontos minutos. Então, eu estou usando de novo o esquema do ambiente. Eu vou pegar uma propriedade de ambiente para poder montar a saída do padrão. E o parse? É o localTime.parse desse texto com esse formatador. Então tá lá os dois métodos que eu precisava implementar para fazer a formatação de localTime. Só que eu também posso ter localDate. Então eu também criei aqui um localDate formatter com herança do temporal formatter para formatar a localDate. Qual que é o padrão de saída que eu quero? Ele recebe um locale. De novo, eu estou indo lá na variável de ambiente, pegando uma variável chamada localDate.format locale. Se não achar, usa dia, mês e ano. Agora, se tiver alguma propriedade com esse nome pré-definido, usa o que tiver nessa propriedade. A gente vai ver isso na prática também. E o parse? A mesma coisa, vai lá no localDate, faz o parse dessa string com esse formatador. Então, o cara que fez essas classes, ele já pensou para frente, né? Então, em vez de criar uma classe para cada coisa, já com um monte de código, ele criou uma super classe para facilitar na hora de implementar. Ele fez um esquema bacana aqui. Eu falei, tem que lembrar disso tudo, professor? Não. Você copia, cola no seu projeto e usa. Tá, então você já tem formatadores para número inteiro, número decimal, local time e local date prontos aqui. É só jogar no projeto. Professor, mas é só jogar no projeto que funciona? Eu esqueci de falar, né? Lembra? Componente, @componente. Eu estou avisando para o Spring, olha, esse cara é um componente. Eu posso precisar de objetos dele para fazer alguma coisa. Quando é que o Spring vai correr atrás disso aqui? Olha, quando ele precisar formatar. Quando ele precisar formatar local time, quando ele precisar formatar big decimal, já está pronto, definido aqui. Ele vai conseguir criar esse objeto e usar ele quando ele precisar deles. Então, a gente viu local time, local date, e eu posso ter local date time. Junta as duas coisas. Vai ter lá um temporal formatter para local date time. Mesma coisa, vai lá e pega uma propriedade chamada localDateTime.format, traço locale. Se não tiver essa propriedade, usa dia, mês, ano, hora, minuto. Essa é a padrão de saída que eu quero. Na hora de fazer o parse, localDateTime.parse desse texto com esse formatador. Essa classe environment do Spring, ela permite que a gente pegue o valor de variáveis de ambiente em que o sistema está rodando. Por exemplo, eu consigo pegar o Java Home. Esse Java Home geralmente é uma variável de ambiente definida no sistema operacional. Você consegue pegar esse valor durante a execução, se você quiser. E também permite que a gente pegue o valor de propriedades lá do arquivo application.properties. Você consegue pegar lá no application.properties essas propriedades que eu estou usando aqui. Ó. Se eu definir elas lá dentro, eu consigo buscar elas com esse cara aqui. A gente vai usar isso na prática. Sendo assim, a gente pode colocar em nosso arquivo application.properties. Olha, localDate.format-ptbr. Ou seja, quando o locale for português do Brasil, sai dia, mês e ano. Quando o locale for inglês dos Estados Unidos, eu quero que saia mês, dia e ano. Por exemplo. É só colocar isso aqui dentro desse arquivo. Quando esse código rodar, ele vai conseguir achar essas informações. E nos templates do TimeLeaf? A gente também pode pedir que esse formatador seja usado. Imagina que eu estou mostrando um atributo que eu recebi lá do controlador, e esse atributo é um local date. Eu quero que ele saia com esse formato de data aqui. É só você colocar duas chaves. $chaves, chaves, fechar com chaves, chaves. Ele sabe que é para disparar o formatador para esse atributo. Isso vale tanto para variável de expressão de variável e expressão de seleção. Também serve. No TH-field eu não preciso chamar. Nos TH-fields eles já são aplicados por padrão. Então, se você colocar um TH-field com o valor do atributo, ele já sabe aplicar o formatador para você.